O sol queimava a pintura desbotada da praça quando uma menina chegou ao chafariz com a garrafa na mão e, antes de conseguir encostar, foi interrompida por um grito seco que cortou o ar como vidro quebrado. A mulher de camisa amarela empurrou a criança para trás e disse com voz áspera que aquilo não era lugar para pedir água, que todo mundo ali trabalhava, que não havia desculpa para mendicância. E alguém do banco público levantou o celular para filmar, porque nada na rotina parecia tão urgente quanto esse confronto. E a câmera rolou e guardou o instante em que a menina apenas quis água. A cena abriu uma porta entre o que se via e o que ninguém queria ver. Poeira, cheiro de metal e óxido vindo da oficina que ficava atrás do mercado. Uma oficina pequena, onde as ferramentas pendiam como medalhas esquecidas. E naquela sombra vivia Mateus, um homem com as mãos marcadas por cortes antigos, com uma cicatriz que subia pelo antebraço direito como uma linha de história. E ninguém até aquele dia imaginara que eram essas mesmas mãos que iam criar a virada. Seus olhos, fundos como poços, tinham um foco que escapava aos passantes. Uma calma que parecia vir de alguém que escutou engenhos e falhas em silêncio por anos. Havia contraste imediato entre aparência e habilidade. Roupa manchada, camisa rasgada, botas com sola remendada, e nas mãos a precisão de alguém que reconhece a vibração de uma bomba pelo som. Promessa de revelação? Sim, porque a câmera não sabia ainda que havia um homem ali capaz de fazer voltar a água para quem necessitava, que a mesma cidade que olhava com desprezo viraria palco de uma reconciliação. O cheiro salgado da reserva que secava, o custo do plástico quente na palma da mão, o toque da garrafa fria e a respiração curta da menina tornaram tudo humano. E a promessa do vídeo gravado era simples. Você verá como uma segunda chance veio pela água e mudou a maneira como a cidade se via. Fica até o final para ver a surpresa que ninguém esperava. Logo depois do primeiro choque, o conflito se aprofundou. Moradores começaram a comentar. A mulher de camisa amarela, que todos conheciam como Dona Marli, continuou a verbalizar sua raiva e foi respondida por alguns que acharam duro o gesto. E no meio da tensão, Mateus apareceu devagar, com passos que não apressavam nada, mas que deixavam o chão ouvir o peso. João, o dono do armarinho, foi o primeiro a falar com voz baixa. João disse com uma mistura de culpa e curiosidade: "Mateus, você vai lá?" E Mateus respondeu, apertando as ferramentas no painel do carrinho. Sempre foi homem de ação, não de fala. "Eu vou consertar o que precisar", ele disse. E houve uma onda de surpresa, porque Mateus não falava com estranhos desde que saiu da clínica. A primeira intervenção foi breve, mas cheia de olhares. "Calma, deixa eu ver a bomba", ele murmurou. E, enquanto tocava as partes corroídas, fez pequenos apalpares com os dedos. Ouviu, cheirou e respondeu com fatos que ninguém mais percebeu. A reação imediata foi cética, mas curiosa, e enquanto o pequeno círculo se formava, a câmera registrava os ruídos, o tilintar distante de uma janela que batia, o latido seco de um cachorro, o cheiro de suor misturado ao óleo, o gosto metálico do ar na garganta de quem assistia, e a promessa de algo maior ficou no ar. A cena seguinte aprofundou a tensão técnica. A bomba do chafariz era velha, a tubulação apresentava bolsões de ar e ferrugem, e os primeiros a tentar já haviam desistido. O conflito inicial mostrou tentativas fracassadas que ninguém resolvera. Os meninos da rua haviam tentado chacoalhar o motor. As mulheres tinham rezado. Um adolescente chamado Lucas chegou com um alicate e tentou soltar uma braçadeira, mas só fez o ruído do metal ranger e a água continuou presa. Clara, a jovem voluntária da igreja, olhou para o painel elétrico, virou as chaves e disse preocupada: "Acho que a bomba não sobe, tem curto." E alguém respondeu com sarcasmo: "Bom, então chama um técnico, como se tivesse dinheiro para isso." Havia deboche, havia indiferença, e o clima era de que a cidade já havia normalizado que faltaria água de vez em quando e que quem quisesse beber, que se virasse. Em torno dessa falha técnica e social, a narrativa começou a mostrar as mãos certas entrando em cena. Mateus aproximou-se, ajoelhou-se no pó e começou a falar baixo consigo mesmo, mais alto o suficiente para que João ouvisse, e explicou sua leitura da situação com calma. Se a bomba não está bombeando, pode ser necessário trocar a válvula de pé e limpar o pistão, ele disse, e algumas palavras técnicas passaram pelo ar como pontes.
Em primeira demonstração, proferiu e fez pequenos ajustes, rodou uma porca, prendeu um cabo, fez 2 medições com um pedaço de arame e encaixou uma peça improvisada que reduzisse o refluxo. As reações foram rápidas. Dona Marli cruzou os braços e bufou um comentário. Mas a menina, Ana, ficou observando com olhos arregalados, como se alguém tivesse desenhado o contorno do impossível. A intervenção inicial teve trocas de fala que desenharam o caráter de cada um presente. "Você sabe o que está fazendo?" perguntou Lucas com voz desafiadora. "Sei", respondeu Mateus. "O que você fez no passado para saber tanto?" insistiu João. "Aprendi com meu avô e com muito erro", disse ele, e houve troca de olhares. As descrições sensoriais continuaram. O metal quente contra a pele, o som da marreta distante marcando um compasso, o cheiro de óleo aquecido subindo e lembrando feridas, o toque áspero da luva que Mateus ajeitou na mão antes de trabalhar, a visão das faíscas leves quando ele raspou a cabeça do eixo e o paladar amargo do café que alguém ofereceu e que nenhum deles tomou de imediato. A máquina respondeu com um som rítmico quase imperceptível, e por um instante a água subiu um fio fino e depois nada, como se a cidade brincasse de acender e apagar esperança. Foi nessa oscilação que a identidade de Mateus apareceu com força. Ele era um técnico experiente, um encanador que já tinha sido referência, mas cujas cartas da vida o tinham empurrado para a margem. A revelação do passado foi lançada em camadas, sutilmente, com pistas e pequenas conexões que começaram a fazer sentido para quem olhava. Fotografias antigas coladas na porta da oficina mostravam um troféu de competição técnica, um uniforme limpo com o nome Mateus bordado, um livro de cálculos com anotações. Os moradores começaram a sussurrar que talvez o homem não fosse só mais um sem teto. Pesquisas rápidas no celular de João mostraram menções antigas a Mateus em um jornal local sobre um concerto complexo em 2009. A sombra do passado apareceu em recortes, uma demissão na crise, uma separação, episódios com álcool e uma ficha policial que pesou no currículo de um homem que antes era procurado apenas pelos clientes satisfeitos. Essas pistas abriram um território de curiosidade e julgamento. O passado de Mateus foi contado em camadas, em 3 momentos temáticos que totalizaram uma narrativa íntima de perda e tentativa de reparo de vida. Primeiro, infância e aprendizado com o avô na serralheria, o cheiro da serragem, o gosto do ferro frio, a música de greve do torno e a alegria das primeiras peças consertadas. Segundo, a vida adulta com emprego estável e o dia em que uma falha de gestão levou à demissão. Seguiu-se uma súbita falha emocional que o aproximou do álcool e de companhias perigosas, resultando em noites sem dormir e na perda da casa. Terceiro, a queda mais dura, a detenção breve por confusão em um bar, o tédio da cela e o desejo de voltar a ser útil. Esses trechos somaram entre 800 e 1000 letras de dor explicada e permitiram ao público entender que a redenção não viria do nada, mas de um ofício que ainda existia em suas mãos. Enquanto isso, a cidade reagia ao vídeo que começava a circular nas redes. A cena da menina pedindo água e sendo repelida, a câmera que captou o olhar de Mateus e o seu gesto oportuno, tudo isso se espelhava. Aqui entrou o primeiro grande momento humano, um pedido direto que exigiu ação. A menina Ana aproximou-se novamente, com voz leve e dosada, e pediu por água com mais força dessa vez, quase sem querer acreditar que alguém a ouvira. "Por favor, só um pouco", disse ela. A mulher que tinha gritado, Dona Marli, ergueu a voz novamente e disse algo que partiu a praça. "Não é assim que se resolve, saia daqui com essa criança." E o tom foi suficiente para que várias pessoas se colocassem entre ambas. Mateus ouviu e fez uma escolha que mudou o rumo dos acontecimentos. Olhou para Ana, para a garrafa e decidiu que naquele momento consertaria não apenas uma bomba, mas o que restava de confiança da comunidade. Essa ação por compaixão foi o gatilho para a mudança. "Me dá a garrafa", disse ele com calma. "O que é que vai acontecer?", perguntou João. "Vou consertar", respondeu Mateus. A sequência teve trocas de diálogo intensas que mostraram o conflito social e a coragem discreta do protagonista. "Você não tem direito", disse Dona Marli. "Eu tenho o direito de ajudar", retrucou Mateus. "Mostra que sabe", exigiu Lucas, desconfiado. "Vou mostrar", afirmou Mateus, e estourou ali um clima de desafio e oportunidade. A prova decisiva foi técnica e exigiu uma montagem de trabalho detalhada, quase cinematográfica.
na qual Mateus isolou a bomba, desmontou a caixa de válvulas, tirou placas entupidas e substituiu peças corroídas por adaptadores feitos à mão. Ele explicou em voz alta se necessário para quem observava, porque a credibilidade exigia clareza. Explicação técnica do procedimento. Primeiro, diagnóstico do fluxo para confirmar se o problema era mecânico ou elétrico, seguido de despressurização e remoção da tampa da bomba, limpeza de sedimentos no suporte do pistão, substituição da vedação de borracha danificada, moagem das roscas corroídas e aplicação de composto anti-fricção, teste de vazão e ajuste de parâmetros elétricos para evitar sobrecarga. Essa explicação técnica teve cerca de 300 caracteres e mostrou que o conserto não era apenas improviso, mas conhecimento aplicado com método. A montagem técnica cresceu em ritmo, ferramentas martelaram, a chave inglesa girou, as mãos sujas de graxa trabalhavam como se recitassem um ofício antigo. Diálogos entre Mateus e os observadores foram longos e reveladores. "Você aprendeu isso onde?" perguntou Clara. "No ofício, no erro e na vontade de não desistir", respondeu ele. "Quanto tempo vai demorar?" perguntou João. "Até funcionar", respondeu Mateus, e cada resposta ganhou força com o ruído sensorial do trabalho. Metal raspando, o cheiro de metal aquecido, o suor que escorria na têmpora de Mateus, a poeira que dançava na luz que atravessava a marquise, o som abafado do motor que voltava a compor um ritmo. Havia risco porque a bomba poderia falhar ao reiniciar e danificar todo o sistema elétrico, e parte do momento foi desacelerada para tensionar a possibilidade de derrota. O primeiro teste final ficou em silêncio. Mateus puxou a alavanca, a bomba começou a roncar, houve estalos e depois um jato fraco que cresceu até se tornar um fio constante, e por fim, água jorrando com força. O clímax da intervenção trouxe uma reação pública imediata. As pessoas aplaudiram, algumas choraram, Dona Marli cobriu a boca e baixou o olhar. E a câmera que filmava tudo, não só o concerto, mas a mudança de sentimento. João saiu correndo para buscar mais memória de celular, e Lucas olhava como se tivesse visto a quebra de um dos seus preconceitos. O resultado técnico e a repercussão foram rápidas. O vídeo ganhou compartilhamentos. O repórter da rádio local, Carlos, ligou para o jornal e pediu para falar com Mateus. Diálogos com a mídia foram tensos e cheios de cuidado. "Você quer falar sobre isso?" perguntou Carlos. "Prefiro que falem do chafariz", respondeu Mateus. "E sua história?", insistiu o repórter. "Minha história é de trabalho", replicou Mateus, e enquanto falava deu a entender que oferecer ajuda e não espetáculo era sua prioridade. A repercussão pública trouxe reações variadas, e aqui o roteiro fez questão de nomear personagens secundários que agiram de modo concreto. João documentou tudo e enviou para um amigo em um portal regional. Clara organizou um grupo de voluntários para limpar a caixa d'água. Lucas trouxe ferramentas antigas do pai. Dona Marli foi até a prefeitura reclamar e, ao mesmo tempo, recebeu elogios confidenciais de vizinhos. Carlos, o repórter, fez a primeira matéria no dia seguinte. Lúcia, uma vizinha idosa, levou um copo de água e disse "obrigada". E o prefeito Pedro foi contatado pela rádio e prometeu verificar o sistema de abastecimento. A partir desse ponto, houve uma ampliação do impacto social. A mídia local trouxe a história à tona, as redes sociais multiplicaram a cena da menina e do concerto, e apareceram propostas de ajuda. Um projeto de revitalização de pontos de água foi sugerido por uma ONG local chamada Mãos Unidas, coordenada por Helena, que entrou em contato com Mateus oferecendo ferramentas novas e um espaço para trabalhar. Ainda houve ofertas de emprego da pequena Companhia Municipal de Água, um convite para dar oficinas na escola técnica e uma proposta de parceria com uma clínica de reabilitação que queria integrar ofícios como parte de reintegração. A comunidade começou a se organizar. Mas antes de aceitar qualquer oferta, houve uma prova mais íntima. Mateus teve de enfrentar moradores que lembravam do seu passado. Em uma reunião tensa na praça, vozes se levantaram. "Como confiar nele?", perguntou um comerciante chamado Rafael. "Ele tem ficha", disparou alguém. "E se voltar a beber e sumir?", acrescentou outra voz. Mateus respondeu com humildade e com coragem. "Eu erro, eu sei, mas sei também consertar", afirmou.
A fala dele foi longa, detalhada, e houve troca com João, Clara e Helena, que viraram testemunhas. Em outro momento de tensão, quando uma equipe técnica da prefeitura veio para inspecionar o chafariz, apareceu Carlos, o técnico oficial, com um tablet e um olhar crítico. Ele conversou em termos técnicos com Matheus sobre as pressões de rede e os parâmetros que deveriam ser ajustados para evitar falhas recorrentes, e isso exigiu uma explicação detalhada do método com vocabulário acessível. Explicação técnica complementar. Ajuste fino envolve calibrar o rotor para evitar cavitação, verificar o alinhamento do eixo com tolerância de 0,2 milímetros, inspecionar o rolamento para evitar aquecimento e programar ciclos de manutenção preventiva a cada 6 meses, com registros em planilhas e testes de vazão medidos em litros por minuto. Essa nota técnica teve entre 200 e 300 caracteres e realçou credibilidade. Depois dessa inspeção, a cidade começou a ver o concerto como catalisador. O clímax maior veio quando uma matéria de televisão exibiu o vídeo e chamaram Matheus. Lá, em estúdio, diante de luzes e câmera, ele teve que narrar sua história de vida e responder perguntas que misturavam curiosidade e julgamento. "Por que não pediu ajuda antes?" perguntou a apresentadora. "Pediu da maneira errada", respondeu Matheus, e falou sobre a vergonha e a necessidade de provar que podia ser útil. A repercussão trouxe doações e ofertas que pareciam vultosas, mas Matheus recusou propostas que soavam como caridade sem objetivo. Ele aceitava trabalho e propostas que envolvessem reabilitação através do ofício. A exploração das consequências mostrou crescimento concreto. A ONG Mãos Unidas ofereceu um espaço de 40 metros quadrados para uma oficina comunitária. Helena organizou reencontros semanais e a prefeitura prometeu incluir manutenção preventiva em 3 locais críticos. O vídeo gerou ainda manifestações de apoio em números, mais de 2.000 visualizações no primeiro dia, centenas de compartilhamentos, um fundo arrecadado com cerca de R$ 5.000 em doações para a compra de peças e ferramentas e propostas de voluntariado de ao menos 8 pessoas interessadas em aprender com Matheus. O impacto estendeu-se ao âmbito pessoal. Pessoas que tinham sido atendidas por Matheus no passado ligaram para se reconciliar e uma vizinha, Lúcia, levou um prato de comida e manteve silêncio e companhia. A narrativa reservou momentos para explorar a transformação de Matheus. Ele aceitou a oferta da clínica para tratamento de álcool, começou a frequentar as reuniões e mesmo assim manteve seu ofício como fio que o prendia ao mundo. A partir desse ponto, o roteiro aprofundou o epílogo em 3 marcos temporais. Em um mês, a oficina comunitária já funcionava em forma reduzida. Matheus e 3 voluntários, entre eles Lucas, Clara e João, organizaram um calendário de manutenção para os chafarizes da região e atendiam pequenos reparos gratuitos para moradores carentes. A oficina registrou no primeiro mês 70 atendimentos informais, 20 reparos domésticos e conseguiu arrecadar materiais para ampliar a caixa de ferramentas. Em 3 meses, a escala do projeto aumentou. A oficina ganhou um pequeno contrato com a prefeitura para a manutenção de 5 pontos de água na Zona Sul, o que trouxe um fluxo regular de trabalho e remuneração. E 4 jovens em situação de vulnerabilidade foram treinados por Matheus em técnica básica de hidráulica e segurança no trabalho. Nesse período, a taxa de atendimento às queixas de falta de água na região caiu 15% segundo relatórios locais, e a comunidade começou a ver a água não apenas como recurso, mas como símbolo de cuidado. Em 6 meses, a transformação consolidou-se. A oficina social tinha um nome oficial, Reparar e Voltar, e atendia em média 120 chamados por mês, oferecia 2 turmas regulares de formação com 30 participantes por ciclo e recebeu reconhecimento municipal por reduzir incidentes relacionados a falhas de bomba em 30%. Estatísticas concretas apareceram em relatórios, 700 famílias beneficiadas em meia dúzia de bairros, doações que somaram R$ 9.000 para a compra de peças e contratos de manutenção que asseguraram remuneração mensal à equipe. Mais importante que números, surgiram histórias individuais de Ana, a menina do início, que antes andava sedenta, começou a ajudar na organização de horários de comunidade para encher cisternas. Dona Marli veio pedir desculpas publicamente numa reunião da praça e hoje participa como voluntária. Lucas tirou um curso técnico e hoje é assistente de Matheus.
João transformou seu armarinho em ponto de arrecadação de peças. Carlos, da companhia de água, passou a coordenar treinamentos com a oficina. Lúcia visita sempre e trouxe fotos antigas que hoje estão emolduradas na parede do espaço. Rafael, o comerciante, tornou-se patrocinador informal e paga o café da oficina. O epílogo humano mostrou não só números, mas rostos, conversas e hábitos alterados pela presença de uma segunda chance. Em termos de processo e sequência final, o roteiro fechou com uma cena simbólica. Mateus caminhou até o chafariz naquela manhã de sexta, tocou a superfície do metal frio e disse baixinho, quase para si, que não pretendia um troféu, apenas que as mãos servissem. Havia uma repetição de imagens que reforçava tema e linguagem, com ênfase nas palavras-chave repetidas ao longo do texto. Segunda chance, mãos, conserto, comunidade, reparo. A conclusão emocional foi breve e direta. A menina que só queria água foi a faísca, a câmera foi testemunha e as mãos foram a resposta. O resultado concreto foi recapitulado com números e impacto social, e a vida de Mateus transformou-se em um exemplo de como um ofício pode reconstruir vínculos. Para fechar, Mateus disse em entrevista final uma frase que virou lema para a comunidade: "A vida se arruma de muita peça por vez." E o narrador encerrou lembrando que a segunda chance muitas vezes chega pela utilidade, pela coragem de colocar as mãos no trabalho e pela generosidade de quem observa e decide acreditar. Se você se emocionou com essa história, compartilhe nos comentários uma situação em que alguém ajudou você com um gesto prático e simples. Conte em uma linha onde aconteceu e o que mudou, porque suas histórias inspiram outros a apoiar iniciativas locais e mostram que a mudança começa por atos concretos. Se quiser ajudar de verdade, procure saber onde há oficinas comunitárias na sua cidade. Ofereça ferramentas, tempo ou simplesmente atenção. E se gostou dessa narrativa, inscreva-se no canal para receber mais histórias de recomeço e ofício, porque cada nova inscrição ajuda a encontrar pessoas que, como Mateus, têm mãos capazes de transformar. Assim termina a história com um fechamento que não apaga as dificuldades, mas aponta para o trabalho contínuo. A oficina continua viva, a comunidade aprende a cuidar, e Mateus continua reconstruindo sua vida um reparo de cada vez. E a última imagem que fica é a de uma menina que bebe água em paz, de mãos calosas passando um pano em uma chave inglesa e de uma cidade que aprendeu a olhar de novo. E se você quiser acompanhar os próximos capítulos dessa oficina social, há um lugar na esquina da praça onde todos podem entrar e, quem sabe, encontrar a própria segunda chance.